todos os irmãos que estão nos vendo também. Vamos estar meditando na palavra do Senhor, no livro de Lucas, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 13. Lucas 16, do versículo 1 ao versículo 13. Acharam, irmãos? A Valéria vai colocar ali na tela também. 16. Do 1 ao 13. Lucas 16, do 1 ao 13. Uma palavra que falou muito ao meu coração. Eu quero estar compartilhando com os irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus disse aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador que cuidava dos seus bens. Foram dizer a esse homem que o administrador estava desperdiçando o dinheiro dele. Por isso ele chamou e disse: eu andei ouvindo umas coisas a respeito de você. Agora preste contas da sua administração, porque você não pode mais continuar como meu administrador. Aí o administrador pensou: o patrão está me despedindo. E agora? O que é que eu vou fazer? Não tenho forças para cavar a terra e tenho vergonha de pedir esmola. Ah, já sei o que vou fazer. Assim, quando for mandado embora, terei amigos que me receberão nas suas casas. Então ele chamou todos os devedores do patrão e perguntou para o primeiro: quanto é que você está devendo para o meu patrão? 100 barris de azeite, respondeu ele. O administrador disse: aqui está a sua conta, sente-se e escreva 50. Para o outro ele perguntou: e você, quanto está devendo? 1000 medidas de trigo, respondeu ele. Escreva 800, mandou o administrador. E o patrão desse administrador desonesto o elogiou pela sua esperteza. E Jesus continuou: as pessoas deste mundo são muito mais espertas dos seus negócios do que para as pessoas que pertencem à luz. Por isso eu digo a vocês: usem as riquezas desse mundo para conseguir amigos, a fim de que, quando as riquezas faltarem, eles recebam vocês no lar eterno. Quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas grandes. E quem é desonesto nas coisas pequenas, também será nas grandes. Pois, se vocês não forem honestos com as riquezas deste mundo, quem vai pôr vocês para tomar conta das riquezas verdadeiras? E se não forem honestos com o que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Amém. Palavras do Senhor, palavras de salvação, palavras que falam ao nosso coração hoje. Essa palavra é muito atual, irmãos. Quando nós olhamos aí ao nosso redor, na nossa cultura, na cultura brasileira, é uma cultura que, infelizmente, existe a lei de Gerson, se eu não me engano, levar vantagem, sempre levar vantagem. E o brasileiro, infelizmente, é conhecido como dar um jeitinho em tudo. Talvez essa parábola aqui, Jesus estivesse falando até de um brasileiro, de uma pessoa que era administradora e que foi esperto. Ele foi muito rápido no seu raciocínio. E é interessante quando Lucas escreve. Lucas, ele não era apóstolo, ele era médico, ele possivelmente era discípulo de Pedro, possivelmente. E Lucas, ele começa a discorrer, e nós vamos ver, é interessante no Evangelho de Lucas também, muitas parábolas, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e do filho pródigo. E Jesus, ele sempre repreende os fariseus em público. E neste momento Jesus para ensinar os seus discípulos. Ele para e começa a falar de um administrador desonesto. Jesus aqui dá a impressão que elogia a desonestidade. Muitas pessoas: nossa, olha, Jesus ele está elogiando uma pessoa que foi totalmente desonesta. Mas na verdade, quando lemos o texto e todo o seu contexto, não tem nada a ver com isso, muito pelo contrário. Nós vamos ver, irmãos, coisas muito interessantes que Jesus está ensinando.
né? E uma coisa que nós vamos ver nesse texto, que é o tema de hoje, é servir com o melhor que temos. Irmãos, servir com o melhor que temos. Acabamos de cantar, quero servir-te, né? Será que realmente queremos servir-te mesmo? Servi-lo? E com o melhor que nós temos, na semana passada eu chamei os irmãos, a todos os irmãos, e hoje é sempre o dia de Pentecostes, né, comemorado aí, dia de Pentecostes, nós somos capacitados pelo Espírito Santo para sermos missionários. E eu quero chamar toda a igreja, toda a congregação para este fato de sermos missionários. Atos 1,8 vai dizer, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. A palavra de Deus nos chama para servirmos com o melhor que nós temos. Não é, irmão, simplesmente fazer o possível. Muitas vezes as pessoas falam, vou fazer o possível. Eu fico muito preocupado quando eu vou ser atendido e o médico vai falar assim, vamos fazer o possível. Porque nem sempre é o melhor que ele pode fazer, é só o possível. Daí você já pode ficar meio preocupado. Ixi, só o possível, né? Mas, irmãos, essa palavra nos ensina, nós como cristãos, a fazermos o nosso melhor, a dar o melhor de nós mesmos para o Senhor, para Deus. Servi-lo com o melhor que nós temos, tanto aqui na igreja, como em nossas casas, como no nosso trabalho. Quantos e quantos irmãos da fé que nós temos, mas que no trabalho é uma tristeza? Sempre conhecemos, temos colegas. Eu tive muitos colegas pastores quando eu era vigilante, eram os que mais davam trabalho da empresa, era incrível, né? E só reclamavam, faziam um serviço ruim, dormia no serviço, era terrível, né? Mas na igreja era o pastor, era a autoridade. Mas então, irmãos, nós podemos ver que a palavra de Deus nos chama para fazermos sempre o melhor. Nesse texto nós vamos ver 3 ensinos interessantes que Jesus está passando para os seus discípulos e passa para nós ainda hoje no século 21. Jesus está passando ensinamento ainda hoje. Ele já começa de cara a servir com o melhor que nós temos, com o melhor que nós somos, com o melhor que podemos oferecer a Deus. Eu gosto muito de ver outras pregações por aí, e nós vemos assim, quando às vezes se pede dízimo, e fala muito de Abraão e Isaac, né? Abraão ofereceu o melhor que ele tinha, tal, tirando um contexto totalmente fora do texto. É uma coisa incrível, né? Mas a palavra de Deus nos chama para no dia a dia, amanhã, segunda-feira, possivelmente vai amanhecer chuvoso, às 18 graus frio, né? Eu estou sem comida, frio, né? Mas, irmãos, quando levantamos da nossa cama para sermos o melhor que podemos ser, o tempo inteiro, fazermos tudo de bom grado, fazermos realmente o melhor que podemos ser e fazer. O primeiro ensinamento desse texto, irmãos, que eu separei aqui, é prestação de contas. Como é complicado, às vezes, prestar contas. E um dia, eu já comentei isso aqui na pregação passada e comento de novo, nós vamos prestar contas das nossas obras. Nós que somos conhecedores da palavra de Deus, nós vamos prestar contas de tudo que nós fazemos, falamos, pensamos e agimos. É muita responsabilidade ser cristão, irmãos. Não é simples ser cristão. Não é fácil muitas vezes. Porque se fosse fácil, o Senhor Jesus não ia dizer, olha, o caminho é estreito. Se fosse simples, Jesus não ia falar, toma a sua cruz e me siga. Por que Jesus falou, toma a sua cruz, irmãos? Naquela época, a cruz era a pior condenação que existia. E ele, na propaganda da nova religião que ele estava fundando, para seguir a mim, você tem que pegar uma cruz e me seguir. Olha que complicado, que complexo que é ser cristão. Eu sou cristão há 40 anos. Muitas vezes eu fico me perguntando, será que eu sou mesmo?
Porque, irmãos, a palavra de Deus exige muito. E uma coisa que a palavra de Deus vai pedir é prestação de contas. Em 1 Pedro, tem um versículo 4, 5, diz o seguinte: os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar os vivos e os mortos. É muito sério. Os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar os vivos e os mortos. A pergunta que eu fiz para mim mesmo quando eu olhei para esse texto é: será que eu realmente acredito nisso? E eu realmente acredito nisso. Será que a igreja tem acreditado nisso, nessa prestação de contas que temos que fazer ao nosso Deus? Uma coisa que eu gosto muito de falar para os meus filhos, principalmente quando eu saio de casa e eles ficam em casa, é: os olhos do Senhor estão em todos os lugares, cuidado. Mas isso vale para todos nós, irmãos. Vale para todos nós. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Será que hoje nós somos administradores fiéis ou infiéis? O que somos? O que eu sou? Faça essa pergunta para você mesmo. Qual administrador aqui eu me encaixo? Como eu tenho administrado a minha vida? Como eu tenho vivido a palavra do Senhor? Sempre lembrando, em primeiro lugar, dentro da nossa casa, onde estamos, onde quer que nós vamos, indo por todo o mundo, como tem sido a nossa administração? Como tem sido a sua administração? A administração da sua vida. Um servo fiel, porque naquele dia, irmãos, separará uns para o lado direito, outros para o lado esquerdo. Do lado esquerdo, os bodes, que fala que é os bodes, né? E Jesus olhar para eles e falar: eu nunca vos conheci. Sai daqui, servos, e por aí vai. Eu fico pensando nisso, irmãos, por quê? Eu não quero estar nesse lugar. Já pensou você ouvir isso de Jesus? Eu não te conheço. Senhor, mas em teu nome expulsei demônios, eu toquei na igreja, eu levei meus filhos, eu preguei, eu fui pastor, nunca te conheci. Imagina, o próprio Senhor Jesus falando isso para cada um de nós. Como temos administrado as nossas vidas? Ser servo e servir de forma incondicional. Quais são os nossos valores? Qual o parâmetro que temos usado, irmãos? O parâmetro que eu gosto muito de usar para administrar melhor a minha vida, para realmente ser um servo do Senhor, é a Bíblia. É interessante que eu tenho trabalhado com discipulado e eu uso a Bíblia, né? E temos usado a Bíblia. E é interessante que as pessoas, a primeira pergunta que fazem: que material você usa? Eu falei: eu uso a Bíblia. Não, mas e o material? Não, a Bíblia é o material. Parece que a Bíblia não é mais o suficiente. Mas, irmãos, a Bíblia para a administração das nossas vidas é mais do que o suficiente, porque ela é o manual de regras de fé e prática. Se nós realmente seguirmos o que está escrito nela, nós seremos administradores fiéis do Senhor. Seremos realmente administradores fiéis do Senhor. Porque a palavra de Deus tem um mandamento muito interessante, que é amar ao próximo como a si mesmo. E eu peguei uma frase de Tim Keller que diz o seguinte, que fala sobre o amor. Porque na igreja falamos tanto de amor, né? Eu fico pensando de que amor que muitas vezes as pessoas estão falando. Que amor é esse? E ele tem uma frase que eu gostei que diz o seguinte: quando a Bíblia fala de amor, porém ela o mede não pelo quanto você deseja receber, mas o quanto de si mesmo está disposto a entregar a alguém. É muito profundo isso. A Bíblia não está falando do quanto amor você pretende receber, mas o quanto você pretende dar. E o quanto é? Alguém, a igreja, o quanto que é, irmãos? Então, esse primeiro ponto, que é a prestação de contas, que está nesse texto, nós temos que prestar
muita atenção nessa palavra para vivê-la em primeiro lugar, né? Só que interessante, irmãos, que Jesus, no seu segundo ensinamento, ele elogia, né? No versículo 8. No versículo 8 ele elogia o administrador, que ele diz: e o patrão desse administrador desonesto o elogiou pela sua esperteza. Nossa, Jesus está elogiando o desonesto. Não, ele está elogiando a esperteza do desonesto, não o que ele fez. Né? A perspicácia que muitas vezes nós cristãos precisamos ter também, porque Jesus, ele no próprio texto fala, e isso é verdade, os filhos da luz são como muitas vezes a pombinha, né? E precisam muitas vezes ser mais esperto, ter mais astúcia para resolver os problemas, para resolver o que aparece. Porque uma coisa que, graças a Deus, não acontece, irmãos, é problema na igreja, né? Aqui, graças a Deus, pelo jeito, é uma bênção, né? E não é só nas igrejas que eu passei que aconteceu, que tinha problema. Né? Onde tem pessoas, irmãos, tem problemas, e o Senhor Jesus, com esse texto, está elogiando, irmãos, ele não pelo que ele fez, mas pela esperteza. Irmãos, e nós temos que ter habilidade para resolver problemas também. Todos nós. A palavra de Deus nos chama para ter habilidade para resolver as questões que aparecem. Porque muitas vezes coisas simples e nós ficamos perdidos. E a palavra de Deus nos chama para sermos muitas vezes espertos, inteligentes. E a palavra do Senhor diz que aquele que pede sabedoria e inteligência, o Senhor concede a todos nós. Então, devemos pedir sim, irmãos. Né? E aqui nessa igreja, como eu vejo que temos muito trabalho para fazer, temos que pedir muito a Deus. Muito a Deus. Sabedoria, inteligência e esperteza também, para vencermos, para fazer com que esse trabalho cresça. Temos muito o que fazer. E esse servo infiel, infelizmente, na sua esperteza, que foi desonestidade, ele mostra que ele correu atrás para resolver o problema. Porque muitas vezes, como cristãos, somente sentamos e choramos, mas Deus está nos impulsionando para seguir em frente. Deus não chama ninguém para ser simplesmente um agente passivo. Cheguei na igreja, sentei no banco, acabou. Aceitei Jesus, estou salvo. Glória a Deus. Só alegria. Só vitória. Agora é só vitória. Beleza? Antes fosse, irmãos. Nem sempre é só vitória. Na sexta-feira eu estava comemorando 16 anos de casado. Isso é uma vitória, irmãos. 16 anos. Tem sido uma bênção, né? Aí, graças a Deus, nosso casamento tem sido muito bom, realmente. Mas nem sempre foi só vitória. Perdemos várias vezes, perdemos e feio, né? Passamos por dificuldades várias, né? Acho que o que mais passamos foi as dificuldades e temos outras para passar ainda. Mas o Senhor Jesus, o Senhor Deus, Ele nos chama para quando chegar os problemas, nós termos habilidade para resolver. E o patrão desse administrador desonesto o elogiou pela sua esperteza. Mas nós, irmãos, com honestidade, mas com esperteza, com inteligência, esperemos o Senhor elogio, servo bom e fiel, me desse de comer, me desse de beber, me serviu no momento que era para servir. E é isso que o Senhor pede de cada um de nós, irmãos. Serviço, alegria no serviço, né? Não somente, irmãos, ser passivo, mas realmente colocarmos a mão na massa e vamos em frente. Vamos trabalhar, vamos pregar, vamos falar de Jesus. Vamos mostrar esse Jesus para as pessoas que transformam a nossa vida. Esse é o Jesus que nós cremos, esse é o Jesus que Lucas passa, e principalmente o alvo dele, naquele momento que ele escreveu esse evangelho, era para os gregos. E sabe, irmãos, quando nós estudamos um pouquinho mais os gregos, era um povo totalmente longe de Deus, totalmente depravados,
totalmente idólatras. E ele prega para pessoas muito difíceis. Essa palavra é para pessoas muito difíceis. Então, serve muito para nós. É para nós essa palavra. Mas que realmente, irmãos, essa palavra venha ser o guia para a nossa vida, para o alvo que é Jesus Cristo, para o alvo que é a salvação no Senhor. E vemos, irmãos, o terceiro ensinamento. O terceiro ensinamento desse texto, irmãos, que é os dois senhores. Versículo 13. Um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também ao dinheiro. Ele podia falar tanta coisa aqui, né, irmãos? Mas justo dinheiro? Justo dinheiro, Jesus fala? Podia ser tanta coisa, um time de futebol. Eu estava para sair de casa hoje, depois de vários e vários jogos, meu time fez um gol, fiquei tão feliz, saí correndo, pulei em cima dos meninos, foi uma alegria só. Acho que faz uns 10 jogos que eu não via meu time fazer um gol, mas tudo bem. Fiquei muito feliz naquele momento. Mas, irmãos, tem gente que o Deus dele é um time de futebol. Eu acho isso impressionante. Porque na minha vida futebolística é assim, irmãos, eu assisto o jogo, né? Acabou o jogo, eu já vou fazer o que eu tenho que fazer, porque é diversão. Acabou a diversão, vamos trabalhar. Mas tem gente que dedica a vida para uma coisa tão superficial. Isso eu estou falando de futebol, mas as pessoas, pode ser qualquer coisa. Pode ser BBB. Olha assim, a reação das pessoas com um programa de televisão, né? Ou qualquer coisa. Qualquer coisa. É interessante isso que Calvino ele diz que o coração do ser humano é uma fábrica de ídolos, e é mesmo. Tem gente que põe político como Deus. Não, porque aquele é o tal, ou senão aquele é o tal, irmãos. Misericórdia. Infelizmente, né, e para quem vai assistir depois desse vídeo, entrou muito forte na igreja. Nossa, como entrou na igreja? E tem que expulsar em nome de Jesus, igual expulsa o diabo. Expulsa a política da igreja também. Não é saudável, não faz bem, né? Nos dias das eleições eu falei para toda a igreja, eu falei, gente, votem quem você achar melhor. Não tenho nada a ver com isso. Não vou falar voto em tal, nem voto em tal. Não vou, me recuso. E tem gente que, não, é porque é um, não, é porque é o outro, para mim é nem, né? Me perdoa, mas para mim é nenhum. Então, irmãos, né? Voltando aqui, né? Foi só um parênteses, mas aqui está o dinheiro. O dinheiro. O problema, irmãos, é servir ao dinheiro, porque o dinheiro é uma bênção. Mas servir ao dinheiro, amar o dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro. Não podemos nunca servir a dois senhores. Ou vamos rejeitar um ou outro. Sempre um ou outro. Irmãos, Deus não divide a glória dele com ninguém. Não divide. Só que às vezes eu fico pensando como esse Deus dinheiro é forte nesse mundo. Às vezes tem hora que dá até raiva, né? Porque você vê tantas situações por causa de dinheiro, as pessoas se vendem por causa de dinheiro, são desonestas por causa de dinheiro e amam ao dinheiro. Para elas muitas vezes a vida do ser humano não vale nada, o que vale é o dinheiro. Só que Jesus mostra totalmente o contrário, o que vale é a vida humana, o que vale é o ser humano, o que vale é você. Porque ele morreu por cada um de nós, então o que vale é você. Só que inverteram tanta a pregação que o que vale é o dinheiro, o que vale é a riqueza, o que vale é estar bem, né? Hoje pela manhã eu estava na escola dominical e eu falei que antigamente eu adorava falar mal da teologia da prosperidade. Eu gostava de falar mal, irmãos, porque está totalmente errado, tá? Eu já falo aqui, vai gravar, está errado mesmo. É totalmente contra a Bíblia. Falamos aqui que Jesus, ele fala, quem quiser vir após mim, pega a sua cruz. Ele falou que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Os apóstolos, irmãos, morreram um pior que o outro, todos na pobreza. Aí, para pregar a teologia da prosperidade, pode ver que é só o Antigo Testamento. Porque José foi segundo depois do faraó, porque Abraão era milionário, porque Jó, né, era o maior de toda a terra de Uz naquele tempo e tal.
Mas esse olha os discípulos, morreu um pior que o outro. É só história de terror a vida deles. A gente vai ver, irmãos, os primeiros mártires, Nero inventava modos diferentes para matá-los no Coliseu. E olha que interessante. Pense, vamos fingir que aqui é o Coliseu. Todos nós vamos morrer e está vindo os leões em direção a nós. Aí você ajoelha e começa a cantar. Foram isso que eles fizeram. Será que temos fé para isso? Cadê a riqueza? Cadê a prosperidade? Na palavra e na história da igreja. Cadê? Não tem. E a palavra do Senhor nos mostra, irmãos, nos mostra que não tem como ter dois senhores. Não tem como. Eu aconselho a cada um de nós a termos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Quem é o seu Senhor? Quem é o meu Senhor? Mas eu gosto muito de um versículo que diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Creia nisso, irmão. Creia nisso, porque vai acontecer. Então eu vou orar e esperar. Muitas vezes. Mas muitas vezes é orar, irmãos, e trabalhar. Colocar a mão na massa. E correr atrás. Muita gente quer ter paz dentro de casa. Mas, irmãos, às vezes para você ter paz, você precisa fazer guerra. Você precisa guerrear. Você precisa colocar a mão na massa. Deus não nos chama para ser passivos. Para ser... Está acontecendo nada, está acontecendo sim, é você que vai resolver. Eu gostava, quando eu trabalhava na chácara de recuperação de dependentes químicos, eu gostava muito de pregar e falar para eles: olha no espelho. E a pessoa que você vê no espelho é quem vai resolver os seus problemas. É você mesmo que vai resolver. Aquele filho que é desobediente, que não quer estudar, é uma tristeza para o pai. Não, só vocês, é só um exemplo, tá? Irmãos, põe a mão na massa. Ora por esse menino, ora por essa menina. Coloca, quando estiver dormindo, coloca a mão na cabeça e ora, né? E seja exemplo da palavra de Deus para a vida da pessoa. A palavra de Deus te chama para isso, irmãos. Ela nos ensina isso. Ela nos ensina a fazer o melhor. A pergunta é: você tem feito o melhor? Nós temos feito o melhor? Se não for o melhor, ainda não é o suficiente, irmãos. É o máximo que nós conseguimos. E quando você chegar no máximo, aí existe uma palavra chamada esforço, que é além da sua força. É uma força essa que você já não tem, mas é essa que muitas vezes nós vamos ter que usar. Esforçai-vos é a palavra do Senhor. Esforçai-vos. A palavra do Senhor nos chama hoje como igreja. Se esforce. Senhor, mas já é o tudo, agora é o extra, agora é o que você não tem, agora quem dou sou eu. Mas, irmãos, Deus nos chama para termos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém. Para louvá-lo. Né? Não é somente cantar, não é somente tocar, é com a nossa vida. É com o nosso melhor, para a honra e para a glória dele. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe e que esses ensinamentos realmente sejam verdadeiros em nossas vidas, que seja verdade. E o que é a verdade, irmãos? A verdade é um fato. E o fato é que você viva essa palavra para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Oremos, irmãos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por essa palavra. Te louvamos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E, Senhor Deus, que nós realmente sejamos verdadeiros adoradores, verdadeiros administradores da nossa vida, e que nós façamos sempre o nosso melhor, Senhor Deus, que nós entreguemos tudo no altar do Senhor. Em nome do Senhor Jesus é que eu oro e te agradeço. Amém.